Olá! Vamos falar um pouquinho agora da função laranja da sua HP12C, ou amarela, como alguns chamam. A função laranja é toda aquela que usa essa função aqui, ó, a função F. Se você olhar, presta atenção aqui, ó, em cima das suas teclas existem funções laranjas. Nem todas as teclas têm, mas muitas delas sim. Tem uma função azul que está abaixo e uma laranja que está acima. Sempre que você quiser usar alguma dessas funções laranjas, você precisa apertar aqui, ó, no seu F. Se você apertar, você verá que aqui, no canto esquerdo do seu visor, vai aparecer um F pequenininho. Então, significa que você está usando a função F. Você aperta o F, laranja, aí você vai escolher qual das funções você quer utilizar, qualquer uma delas. Uma que é muito comum é para mudar a quantidade de casas decimais. Por exemplo, se eu tenho o número 1245,358, tá? Então, vejam que eu estou com 4 casas decimais, 4 casas depois da vírgula. Mas, e se eu quisesse só 2 casas? Como é que eu faria? É só apertar F e o 2. E você tem apenas 2 casas. Percebam que a HP, ela arredondou o seu número. Ela sempre fará isso. Não quer dizer que ela vá cortar os seus números. Ela apenas vai esconder. Então, se você colocar F3, eu tenho 3 casas. Pode ver que os números estão mudando. E se eu colocar o F4, vai voltar o número inicial que eu havia colocado. 4 casas depois da vírgula. Então, ela arredonda, ela mostra apenas a quantidade de números que eu pedi. Mas os outros estão ali, estão guardados. Eles não foram apagados. Uma outra função que nós usamos muito em matemática financeira é essa que está aqui, ó, a morte. A morte é de amortização. Toda vez que eu usar a função laranja, a morte, significa que eu utilizo ela, vamos colocar assim, para calcular os valores dos juros de uma parcela de amortização. Nós usamos muito essa função quando estamos trabalhando com o sistema francês ou com o sistema Price, para calcular os valores dos juros embutidos numa determinada amortização, num determinado período, ou até para calcular a soma dos juros de uma determinada quantidade de períodos. Uma outra função que nós não usamos muito, mas que existe, que é esse INT. Esse INT, ele vem de interest. Na realidade, ele é utilizado para calcular o valor dos juros no regime de juros simples. Sim, é possível calcular juros pelo regime de juros simples na HP12C. A maioria das pessoas acha que a gente só utiliza HP12C para calcular o regime de juros compostos, mas dá para fazer alguns cálculos no regime de juros simples sim. Não são muito utilizados porque acabam sendo um pouquinho mais complicados, mas é possível. Outra função, e essa a gente usa bastante, essa aqui de cima, o NPV. NPV significa Net Present Value, ou, em português, valor presente líquido. Nós usamos muito o valor presente líquido quando nós estamos analisando alguns investimentos. É um dos modelos de análise de investimento. Tanto o NPV quanto essa aqui de cima, ó, IRR, que é Internal Rate of Return, que é a taxa interna de retorno. São 2 modelos de análise de investimentos que nós usamos muito. Outra função que nós usamos bastante na HP12C são essas 2 aqui embaixo, ó, FIN e REG. Como vocês sabem, a HP12C, ela guarda todos os números em memórias. Existem vários tipos de memórias diferentes. Sempre que a gente vai resolver um cálculo financeiro, é importante limpar a memória. Então, você pode limpar memória financeira, FIN, ou você pode limpar a memória registros, todos os registros aqui, ó, o REG, tá? Então, REG, se eu usar o F e o REG, eu vou limpar todos os registros que estão na memória. Se eu usar o F e o FIN, eu vou limpar apenas os registros que estão na memória financeira. Eu acho que por esse momento seriam as principais funções que nós vamos utilizar laranjas na disciplina de matemática financeira.